A pergunta que eu faço pra você é a seguinte: será que dá pra blindar o Celta com urânio? Cara, primeiro de tudo, isso que você tá vendo aí na tela é um tanque dos Estados Unidos chamado M1 Abrams e ele é blindado com urânio. Tá, Denis, mas o urânio é radioativo. Exatamente, eu vou tentar explicar isso aqui pra você. Tudo que existe na natureza, se você der uma olhada ali no canto superior esquerdo da tela, é feito de átomos, tirando a matéria escura. Bom, o que são os átomos? Eles são compostos basicamente por uma região central, que está vendo ali no canto superior esquerdo, que tem os prótons e os nêutrons. Os prótons ali estão em vermelho e os nêutrons estão em amarelo. E ao redor desse núcleo você tem uma região chamada de eletrosfera. Olha o nome, eletrosfera, como o nome já diz, ficam os elétrons nessa região. Beleza. O que diferencia um átomo do outro que está lá na tua tabela periódica lá do livro da quinta série? É a quantidade de prótons que um elemento tem no núcleo. Por exemplo, o elemento mais simples que existe é o hidrogênio. Ele só tem um próton no núcleo. Se você for acrescentando prótons nesse núcleo e os correspondentes nêutrons também, você vai criando novos elementos químicos. Por exemplo, o hélio tem 2. Aí você vai para o lítio, que tem 3, e assim vai indo até você chegar lá no final da tabela periódica, onde você tem elementos que têm muitos prótons no núcleo. E um deles é o urânio que está aí na tela. Tá vendo o númerozinho ali 92 na parte de cima do urânio? Significa que ele tem 92 prótons no núcleo. 92 dessas bolinhas vermelhas que eu coloquei ali para você. É claro, tem uma certa quantidade de nêutrons também dentro desse núcleo do urânio, mas o que importa para diferenciar um elemento químico do outro é a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. O urânio tem 92 prótons e é por isso que ele é o urânio. Se ele tivesse uma quantidade diferente de prótons, ele seria um outro elemento químico. E é assim que você vai montando a tabela periódica. Tudo que existe no universo de elementos químicos, de átomos, estão aí, tá aí nessa tabela periódica que você está vendo, que é a mesma tabela periódica que você via lá na escola. Então, tudo que existe está aí na tabela periódica. Um desses elementos é o urânio, que é o que a gente vai falar mais a fundo sobre ele. Se você puder curtir esse vídeo aqui, cara, você vai ajudar muito o teu professor Denis a difundir esse conhecimento para mais pessoas. E se você quiser, olha ali, eu coloquei uma lista ali, são as listas dos meus cursos. Se você for aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, você vai clicar num link e vai abrir essa telinha aí para você. Cada escritozinho desse aí é um curso que eu tenho, que é o curso de radiação e radioatividade, astronomia para quem não sabe nada, física para quem detesta física, matemática para quem detesta matemática, matemática para concurso público, pré-cálculo e cálculo para quem detesta cálculo. Então, se você quer aprofundar um pouco mais os conceitos, seja o meu aluno numa dessas coisas aí. E aí você pode acessar esses cursos no primeiro link do comentário aqui fixado, beleza? Se não puder, só curta o vídeo. Vamos tentar entender o urânio e como que ele vai ser colocado na blindagem das coisas. Beleza. Primeiro conceito que a gente tem que entender é o conceito de densidade. Eu trouxe ali para você a fórmula da densidade, que é a massa, m, dividido por v, que é o volume. Então, se você quer calcular a densidade de algum objeto, de alguma substância, você pega a massa daquela substância e o volume que ela ocupa e divide a massa pelo volume. Ah, Denis, mas eu não quero fazer conta. Então, vamos tentar entender do ponto de vista... Olha aqui, essa gangorra que você tem ali, tá vendo? A substância que está ali na gangorra do lado direito, ela é mais densa, tá vendo? Por quê? Porque veja que ela tem o mesmo volume, ó, é a mesma bolinha do outro lado, é o mesmo volume. Só que o do lado direito tem mais massa. Tá vendo que tem muito mais bolinhas dentro ali do que da outra? A outra só tem 1, 2, 3, 4, 5, só 6 bolinhas. Então, a densidade faz com que a bolinha desça. Por quê? Porque ela tem mais massa naquele sentido ali do que a outra, apesar do volume ser o mesmo. Então, a densidade depende de quanta massa tem dentro de alguma amostra e depende também do volume que está ocupando. Então, se você tem uma amostra com uma massa muito grande, mas que está num volume gigantesco do tamanho do universo, a densidade vai ser pequena, mesmo que a massa seja grande. Porém, você pode ter uma densidade gigantesca. Como? Se você tiver uma massa num volume muito pequenininho. Isso significa que pode ser algo muito denso. Então, a densidade depende da massa e do volume. No caso do urânio, que é o fator essencial para ele ser usado em blindagens,
é que o urânio tem uma densidade muito grande, gigantesca, na verdade, de 19 gramas por centímetro cúbico. O que isso significa? Imagina que você desenha 1 centímetro cúbico, né? Seria um cubinho de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, um cubinho assim. Se você colocar o urânio ali dentro, corresponde a ter ali dentro 19 gramas de urânio. Isso significa que é uma densidade muito grande. O urânio tem uma densidade de 19 gramas por centímetro cúbico. Dentro desse cubinho que você fez de 1 centímetro cúbico tem 19 gramas de urânio. E só para você comparar com outras coisas, ele é quase 70 vezes mais denso do que o chumbo. E é por isso que ele é muito importante para você poder blindar as coisas. Como assim? Se ele é muito denso, significa o quê? Que eu consigo colocar uma grande quantidade dele num pedacinho muito pequeno. E isso é um fator fundamental para blindagem, porque para blindagem você precisa de uma chapa muito fina do material, mas que seja muito densa, para que nada consiga penetrar naquele material, que são os projéteis que vão ser jogados naquele local. Então você precisa de um material muito denso para fazer a blindagem. E assim você consegue um material fino, mas que tem uma resistência muito grande. O urânio é um desses materiais. O chumbo não é assim. O chumbo precisaria de uma placa muito grande para poder blindar. Mas o urânio você consegue blindar qualquer coisa com uma chapa muito pequenininha de urânio. Então o urânio ele é denso e ele também é maleável. Você consegue torcer ele quando você faz uma chapa. E isso faz com que seja fácil de você torcer para blindar as coisas. E é por isso que ele é usado na blindagem. Mas vamos mais a fundo nesse conceito. Olha só. Quando você pega uma amostra de urânio, sei lá, uma rocha que você tirou da mina, né? O urânio é uma forma de rocha. Existem 3 isótopos deles na natureza. Ah, Denis, o que é isótopo? Já complicou. Isótopo significa que é o mesmo elemento químico, ele continua tendo 92 prótons no núcleo, mas ele tem uma diferente quantidade de nêutrons no núcleo. Então existe o urânio 238, o 235 que está aí no centro da tela, e o 234. Esses são os 3 tipos, os 3 sabores de urânio que você encontra na natureza. Já digo de cara para você que numa amostra de urânio que você pega, aproximadamente 99,3% é o urânio 238. Ele é o mais comum. E 0,7% aproximadamente é 235. O resquício é o 234. Os dois importantes são o 238 e o 235. Por quê? Pega aí no centro da tela. O 235, ele é o material mais físsil. Ele é o radioativo realmente, né? Na verdade, todos são radioativos. Mas o que você consegue fazer fissão nuclear de uma forma mais fácil é o 235, que está aí no centro da tela. E é ele que é usado em reatores nucleares, bombas atômicas e etc. Quando você está construindo um reator nuclear, você precisa fazer um processo de enriquecimento de urânio. O que seria esse enriquecimento de urânio? Para fazer, por exemplo, a usina nuclear uma bomba atômica. Você coloca numa centrífuga e, de uma certa forma lá, você aumenta a quantidade do 235, que é o que você precisa, porque ele é fácil de gerar energia, e você diminui a quantidade do 238, que não serve para muita coisa na usina nuclear. Porém, quando você está fazendo blindagem de tanque de guerra, de carros, do que quer que você queira fazer, você não precisa do 235, você precisa do 238. E aí você faz um processo ao contrário do enriquecimento do urânio, que é o empobrecimento do urânio. Então, o urânio que é usado na blindagem de tanques de guerra é chamado de urânio empobrecido. Então ele tem uma grande quantidade de urânio 238 e é ele que vai ser usado nessa tua blindagem. Ah, Denis, mas ele não é radioativo? É que ele não é tão radioativo quanto o 235. A gente já vai ver mais a fundo sobre isso. Aqui, por exemplo, eu trouxe para você notícias, ó. Munições com urânio empobrecido, polêmicas armas perfurantes. Os caras conseguem fazer uma blindagem na munição com urânio empobrecido. Então, para que isso serve? Você consegue penetrar o material de forma muito mais fácil. Lembra que eu falei que o urânio ele é muito denso? Então, uma bala, né, um projétil feito com urânio, revestido com urânio, vai penetrar muito mais fácil qualquer ambiente. Então, por isso que é usado o urânio empobrecido. E aí você está vendo 2 tanques de guerra. O Challenger 2
é do Reino Unido. Ele é blindado com urânio também, urânio empobrecido. E o M1 Abrams é dos Estados Unidos e também é blindado com urânio empobrecido. Mas, Denis, pô, o negócio é radioativo. Os caras estão blindando por causa da radioatividade? Não, eles estão blindando porque o urânio ele é muito denso. Isso faz com que você consiga, igual eu já falei para você, colocar uma grande quantidade de urânio numa chapinha muito pequenininha. E aí você consegue algo que é muito denso e não deixa os projéteis perfurar o tanque de guerra. Tá, Denis, mas e a radiação? Sim, existe uma certa radiação no urânio 238, mas estudos mostram que essa radiação não é tão perigosa quanto a toxicidade do urânio. Como assim? Quando você tem esses tanques de guerra andando pelos lugares e se ele perder um pedaço, por exemplo, vai ficar esse urânio depositado ali no solo. Apesar dele não ser tão radioativo como o urânio 235, ele ainda é tóxico, porque ele vai para o solo, vai para a água, os animais vão mexer com aquilo, alguém pode inalar, então ele é muito tóxico. Inclusive, as munições com urânio empobrecido estão sendo usadas em guerras atualmente. Eu não vou falar o nome da guerra, porque senão o YouTube vai bloquear esse vídeo aqui. Mas você sabe do que eu estou falando lá na Europa, no leste europeu está acontecendo uma guerra lá. E o que acontece? A União Europeia começou a mandar munições com urânio empobrecido para um daqueles países lá. Então é uma coisa que você tem que parar para pensar. Pô, os caras estão mandando munição com urânio empobrecido. Então eles estão ajudando de uma forma e piorando de outro lado, porque a munição tem o urânio empobrecido, 238, que continua sendo de certa forma radioativo, mas é muito tóxico. Apesar de ser uma munição muito eficiente, ela tem uma densidade e uma radioatividade envolvida. Então tem todo o contraponto do que você tem que ver que realmente funciona de certa forma, não é? Então essa é a ideia da física, da radioatividade e da blindagem e como o urânio é usado em blindagens e em munições e etc. Se você puder curtir esse vídeo, você vai ajudar muito o teu professor Denis aqui. E se você quiser ser o meu aluno por um preço irrisório, é realmente muito mais barato que uma pizza e você só paga uma vez, porque não tem mensalidade, só paga uma vez na vida. Você vai acessar o meu curso de radiação e radioatividade, astronomia, física para quem detesta física, matemática para quem detesta matemática, matemática para concurso pré-cálculo ou cálculo para quem detesta cálculo. Como que eu faço para acessar esse curso, Denis? Aqui no primeiro comentário fixado do vídeo tem um link ali, um Linktree. Clica ali que você vai cair exatamente nessa telinha que eu estou te mostrando aí. E aí você pode acessar o curso. Dá uma olhada lá, tem umas aulas que estão abertas para você poder assistir. Veja o comentário de outros alunos. Não confia assim direto no que eu estou falando. Vai lá e veja o que os alunos estão falando. Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula.